eu vou falar agora para vocês sobre a questão dos erros comuns que, pode dizer assim, acontece e é comum das pessoas fazerem. Agora, bora ver, na verdade, quais são as causas, ou pode dizer assim, a origem de todo esse nervosismo. De onde vem todo esse nervosismo, ou realmente e não ser tão afetado pelo nervosismo, por essas coisas mentais, você mesmo não ser o seu próprio inimigo, né? Você se auto-sabotar. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Olá, se você já se sentiu nervoso antes de correr boi, ou quando estava correndo boi, e realmente você acha que isso te atrapalhou durante a corrida de boi, esse vídeo é para você. Então, fica aqui comigo. Hoje o que é que a gente vai cobrir? A gente vai entender melhor o que é esse nervosismo, quais são as formas que a gente pode dizer assim, controlar ou como a gente pode atuar quando a gente está sentindo esse tipo de sentimento que está tomando conta da gente. Se é possível a gente eliminar, reduzir, ou o que é que a gente pode fazer com esse sentimento para que a gente corra e corra mais boi, mas que a gente não deixe de fazer realmente o que a gente sabe dentro da vaquejada, sem ter ferido por algo mental, ou vamos dizer assim, a gente se auto-sabotar, porque a gente não está sabendo lidar com essa situação. E, ao final, a gente vai ver coisas práticas que a gente pode realmente começar a fazer para que a gente tenha controle e isso, na verdade, não seja um problema e, quem sabe, até ele possa, de certa forma, ser benéfico, nos ajudar a correr boi. E aí, seja muito bem-vindo a mais um Desconstruindo a Carreira de Boi TV. Aqui a gente fala sobre vaquejada de uma forma diferente. Eu acredito que todo mundo pode evoluir e achar a sua melhor versão na vaquejada. E a gente discute estratégias para você chegar a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas. Se você não me conhece, meu nome é Aécio Levi, eu ajudo vaqueiros aspirantes e vaqueiras a chegar a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito comum e acontece demais com vaqueiros e vaqueiras, que é a questão do nervosismo. Então, bora começar a falar sobre ele, talvez definindo melhor o que é esse nervosismo. E aí, o nervosismo, na verdade, é um sentimento, bora dizer assim, natural de reação ao estresse. Então, de reação ao estresse, ou a uma situação de estresse. Então, o que é que acontece? Naturalmente, quando eu estou, vamos dizer assim, numa situação que eu estou percebendo ela como, vamos dizer assim, uma ameaça, ou eu imagino que ela é uma ameaça, meu corpo vai entrar nesse, vamos dizer assim, nesse modo de nervosismo, que tem até algumas fases, pode ser até beneficial, porque ele vai aumentar o nosso alerta, mas dependendo da forma que eu vejo, vamos dizer assim, a situação, né? Se eu tô vamos dizer assim, tô tomado por esse nervosismo e eu tô vendo a situação, eu posso perceber ela, eu posso imaginar ela como uma palavra que vai ser muito importante aqui, ameaça. As chances são que eu não vou estar no melhor modo, vamos dizer assim, para operar, para competir, para fazer algo que eu preciso, vamos dizer assim, posso estar até excitado, posso estar até alerta, mas eu tenho que estar relaxado e concentrado. A grande sacada, principalmente com essa palavra ameaça, é o seguinte, que ela pode ser percebida ou pode ser imaginada. Então, às vezes não é uma ameaça realmente real, é uma coisa que eu estou imaginando. E a forma que você vê cada situação ou interpreta ela é uma coisa que pode ser treinada.
Você pode estar naquela situação e você pode treinar-se, pode dizer assim, a ver ela como uma ameaça, ou como um desafio, algo que vai te tornar melhor, uma oportunidade de melhoria, ou pode ver isso como uma ameaça. A ameaça, geralmente, quando a gente vê, ela vai estar linkada a estresse e vai trazer, vamos dizer assim, alguns efeitos psicológicos e fisiológicos que não são muito bons. E a outra pergunta é o seguinte: muitas pessoas falam, cara, eu acho que a gente tem que eliminar, né, o nosso estresse durante a competição. E a verdade é o seguinte: eu acho que não tem como eliminar, ou não ter nenhum tipo de nervosismo. Eu acredito que não. Porque é o seguinte, acabar, né? Eu acho que acabar seria difícil. Porque na verdade todo mundo tem um certo tipo de nervosismo. O problema é o seguinte, é quando o nervosismo é tão grande, devido à forma que eu estou interpretando aquela situação, e ele toma conta de mim e não deixa realmente eu operar da forma que eu deveria operar. Vamos dizer assim, ou eu correr o boi da forma que eu deveria correr o boi. Já já a gente vai ver, por exemplo, por que é importante a gente entender e, de certa forma, saber como reagir, porque a questão não é eu eliminar o nervosismo, mas é a forma que eu vou correr o boi enquanto eu estou sentindo esse nervosismo, ou como é que eu posso reduzir os efeitos dele para que eu corra boi melhor e o meu, por dizer assim, o meu resultado dentro da pista não seja afetado por mim mesmo, que eu não seja o meu maior inimigo nessas horas. E aí é o seguinte, como é que esse nervosismo se manifesta, geralmente, né? O negócio é o seguinte, a reação fisiológica, eu vou colocar aqui, mas eu acho que não é segredo para muita gente. É o seguinte, geralmente o nosso coração acelera, porque todo mundo já ficou nervoso em algum momento na vida. Então, o coração acelera, isso é um fato. Nosso coração vai acelerar. Geralmente, isso acontece muito na corrida. A gente vai suar mais. E aqui vocês vão ver que muitas pessoas, na verdade, vamos dizer assim, durante uma disputa, ou vamos dizer assim, talvez no começo da, do primeiro boi, na corrida e tal, você vai ver que até pessoas, faixas pretas, como eu chamo, né, os vaqueiros que, vamos dizer assim, estão de certa forma num nível muito maior, eles passam um cal, passam areia na mão, porque é uma reação natural do nosso corpo, a gente, quando a gente tem essa ameaça, a gente suar mais. Mas assim, a gente tá nesse nível de nervosismo, a gente vai suar mais em geral e a nossa mão, por consequência, também sua. E aí você vai ver que essas pessoas vão lá botar uma areinha, um cal, mesmo as pessoas que são faixa preta. E aí, também outra coisa que acontece, geralmente a gente tem aquele, pode dizer assim, aquele friozinho na barriga, no estômago, né? A gente tem algumas reações no estômago, tem gente que até às vezes dá vontade de ir ao banheiro. Acontece de ter tremedeira também, acontece muito. E uma coisa que também eu percebi que acontece é que às vezes você tá tão nesse sentimento de talvez reagir ou pensar tão rápido que você tende a ficar um pouco desastrado, você meio que perde a coordenação. Que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Vou dizer assim, de falta de coordenação geral. Então, é isso. Beleza. Então, a gente meio que tem uma ideia geral aqui. Agora, bora ver
Na verdade, quais são as causas, ou vamos dizer assim, a origem de todo esse nervosismo? De onde vem todo esse nervosismo, ou realmente por que eu fico nervoso? Uma das respostas é a seguinte, que é geral e é uma questão mais de, talvez, de mentalidade, de atitude, que eu falei no começo, até pedi para vocês guardar a palavra ameaça. Isso é uma coisa que pode ser treinada. Eu posso, cada vez, me treinar a ver essas situações que talvez eu esteja vendo como ameaça, não como ameaça, e, na verdade, não ser, pode dizer assim, tão afetado por esse estresse, principalmente antes de correr um boi ou quando estiver na vaquejada. A gente é criaturas, pode dizer assim, de hábitos e muitas das vezes pode ter coisas que estão prendendo a gente a pensar isso assim. Às vezes o nosso ambiente tende a fazer com que a gente veja isso como uma ameaça ou não. Mas a boa notícia é a seguinte: todo mundo pode ser treinado, todo mundo pode evoluir nisso. E as causas, pode dizer assim, pode ter causas externas, lógicos, né? Ou situações anteriores que fizeram que a gente pense dessa forma. Mas geralmente as causas, ou uma das maiores causas, eu vou colocar aqui, é o seguinte: é o nosso diálogo interno, ou a nossa voz interna. E, cara, negócio meio abstrato, né? Bora falar aqui. Olha o diálogo, meus acentos não podem tá bom não. Bora lá. O, o diálogo interno é nosso pensamento, é aquela voz interna que a gente pensa. O que a gente pensa, para ficar mais fácil para vocês, é assim: às vezes a gente tem uma discussão e tal, e a gente pensa que não tem essa voz interna, né? Esse diálogo interno com nós mesmos, mas a gente tem isso, acho que durante o dia todo. Às vezes você tem uma discussão com a pessoa e tal, e você acha que, sei lá, você não falou o que você deveria, ou você ficou calado, ou você acha que, de certa forma, perdeu um argumento ou não. O fato é o seguinte, que depois você provavelmente vai dizer, você vai ficar pensando lá depois, remoendo, igual, ruminando, igual um boi, né? Ah, eu deveria ter dito isso, quando ele vier a próxima vez, já sei como é que eu vou reagir, como é que eu vou falar. Isso é um exemplo de um diálogo interno. E, enfim, o diálogo interno, o nervosismo pode ser para coisas boas, por exemplo. Às vezes você vai para um encontro com alguém novo, vai sair com uma pessoa e tal, e você começa a antecipar, e aí começa esse diálogo interno. Pode gerar um pouquinho de nervosismo, mas para uma situação boa, né? E às vezes isso pode ter origem um pouco negativa, que é às vezes você tá nesse nervosismo e tal, porque você já tá com medo do que vai acontecer na corrida de boi. Se você vai perder um boi, se o cavalo não vai correr bem e tal. E geralmente, uma das maiores causas para a gente estar nesse nível de nervosismo é essa questão do nosso diálogo interno, que vai gerar, na verdade, essa ameaça ou medo, né? Então, o nosso próprio, vamos dizer assim, nosso próprio pensamento pode gerar o medo ou a ameaça. A gente mesmo se auto-sabota, né? E isso tudo acho que é um resultado de como a gente enxerga a situação, como é que a gente interpreta a situação. Então, se você está numa vaquejada, por exemplo, e você está lá realmente focando super focado no resultado, é uma coisa que a gente já falou demais aqui no canal. Você está super focado no resultado, você quer o resultado mais do que tudo, você quer talvez se provar para algumas pessoas. Então, isso te bota numa situação realmente de ameaça, porque você pode estar realmente, pode dizer assim, ameaçando você mesmo pela sua imagem, de você tentar se provar, você está ameaçando, você está sentindo esse medo, essa ameaça, porque você vai perder realmente, por exemplo, dinheiro, você vai perder a chance que você teve, talvez você não saiba muito, e todo esse, pode dizer assim, toda essa questão de gerar essas expectativas que talvez você gerou, é que gera ameaça e medo. E aí, isso tudo é o seu diálogo interno. Então, a maioria das vezes,
esse diálogo interno que toma conta da gente. Mas às vezes, e é comum, não só na vaquejada, acho que todo esporte, né? As pessoas que estão ao nosso redor, de certa forma, fazerem essas coisas piores. Então, às vezes tem esse diálogo interno, a gente pode ter que vai gerar medo e ameaça, mas algumas vezes vem do externo, que é o quê? O que é comum, né? As pessoas às vezes falaram, por exemplo, é muito comum quando uma pessoa corre no cavalo muito bom, a pessoa dizer, cara, não tem como errar nesse cavalo, por exemplo. Não tem como errar nesse cavalo. Se a gente parar para pensar aqui, tudo que a pessoa tá falando é, cara, você tem que ter resultado porque o seu cavalo é muito bom. E às vezes você mesmo tá com essa pressão interna e vem uma pessoa de fora e reforça. Faz com que você aumente mais ainda, mas assim, a proporção, a importância naquele momento, que às vezes é uma corrida como qualquer outra, mas por você ter um cavalo muito bom, além do seu, bora dizer assim, da sua própria pressão interna por resultado, todo mundo quer ter resultado, quem não quer ter resultado, as pessoas podem piorar. Isso é um fato. Outras vezes, o que é que acontece? As pessoas também podem aumentar o que está acontecendo na vaquejada. Por exemplo, uma pessoa, por diversos fatores, talvez não correu muito bem, deu errado lá. Porque é muito comum a gente sair colocando culpa em tudo que é externo, culpa que está acontecendo na vaquejada. Nós sempre somos os melhores vaqueiros, a gente não erra, nem, até o nosso cavalo erra, mas a gente não erra, tudo acontece errado. E às vezes acontece por exemplo, a pessoa correu, não deu certo para ele, e a pessoa chega para o outro e diz, rapaz, o boiado tá ruim demais. Tome cuidado. E aí, para quem não correu ainda, isso pode afetar a pessoa. Pode aumentar tudo isso que a gente está falando. E aumentar, vamos dizer assim, de certa forma, a pressão interna dele, ou reforçar mais ainda a questão do resultado. Então, além da gente, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente interpreta até as informações que vêm para a gente, e a gente pode até ter algumas ferramentas da gente lidar com isso, sem dúvida nenhuma. Mas agora eu queria ir para o outro ponto, que é o seguinte, a gente, por que, na verdade, a gente tem que saber, mas assim, lidar, ou por que é importante você controlar ou saber reagir para esse estado de nervosismo, né? O fato é o seguinte, por que é importante eu lidar com isso, eu saber lidar, é porque a vaquejada é uma coisa, um esporte que acontece tudo muito rápido. Então, eu preciso ter um tempo de reação muito bom. E o fato é que quando eu estou nesse estado de nervosismo, de estresse, com essas dúvidas internas, sem saber o que fazer, esse diálogo interno que está me gerando cada vez mais dúvida, falta de confiança, as minhas decisões serão ruins. E a gente tem que tomar muita decisão durante a carreira de boi de forma muito rápida. Além disso, o nosso nível de concentração também vai lá para baixo. Porque você já viu, imagina você tá, enfim, na fazenda, não sei o que, vê uma cobra. E você sabe que a cobra pode vir lá e te pegar. Você vai pensar em outra coisa? Você vai, cara, ficar preocupado naquela cobra. Você não vai concentrar em outra coisa que você tem que fazer naquele momento. E
isso é uma grande base assim. Você pode pensar dessa mesma forma quando você estiver muito nervoso para correr um boi e tal. A chance é que você não está nervoso para correr o boi, você está nervoso com outras coisas externas que são consequências de você correr o boi. E aí você está focado totalmente fora da corrida de boi. Você não está focado em correr o boi. E esse é o grande problema. E o que acontece quando eu estou com esse nível de decisões ruins, sem concentração? Isso aí é um fato, vai aumentar. Vai aumentar meu número de erros. Aumentar o número de erros. Isso aqui é bem interessante. Por quê? Cara, dificilmente a gente vai correr boi, ou uma pessoa vai ganhar um prêmio onde todas as carreiras foram, mas assim, perfeitas. Porque a grande sacada da vaquejada é o seguinte: a grande diferença da vaquejada, por exemplo, para quando você corre em casa, sem pressão para prêmio e etc., ou quando você não está fora do seu ambiente, é que a vaquejada tem muita coisa que é imprevisível. Não tem como a gente adivinhar. Não tem como a gente prever tudo que vai acontecer na carreira de boi. Porque quando você chegar lá, vai ter um boi que vai correr de um jeito, o seu cavalo pode reagir àquele ambiente de um jeito, o seu esteiro, o cavalo de esteiro e etc. Então, a grande sacada da vaquejada, ou de qualquer esporte, eu estou falando da vaquejada aqui, mas você vai ver que a maioria dos esportes, as pessoas não fazem atuações perfeitas. As pessoas que ganham o campeonato, etc. Mas são as pessoas que, pode dizer assim, se adaptam àquela situação ou eliminam ou reduzem a chance de erro cada vez mais. E outra coisa muito importante é o seguinte: isso talvez a gente está falando de esporte e tal, mas talvez você pode até fazer, expandir isso para a sua vida toda. Que é o seguinte, cara, se você acha mesmo que se sua voz interna, né, tá dizendo que você vai correr ruim, então, se sua voz interna tá dizendo, cara, você vai correr ruim, você só tá pensando nisso, na chance que pode de dar errado e tal, que você tá acreditando, você tá sem autoconfiança que você vai correr ruim, você vai correr ruim. Então não tem como eu correr bem se minha voz, se você mesmo não acredita que você pode correr bem. Isso é aquela questão, vamos dizer assim, de, de autoconfiança, né? Do quanto autoconfiante eu tô, de quanto eu posso estar na zona. Talvez se você, não sei se você já ouviu falar esse termo, mas na psicologia do esporte, ou sobre esporte mesmo, as pessoas geralmente falam, você estava na zona. E eu vou até talvez descrever um pouquinho isso. O que é estar na zona é o seguinte, cara, quando você está na zona, você está muito bem, vou até fazer um parênteses aqui. Zona, né? Como é que eu sei que eu estou na zona? Geralmente você sente que você está no controle. Então você sente que está no controle. Você faz as coisas da carreira de boi de forma automática, sem esforço. Então seria fazer ocorrer o boi de forma automática, sem esforço. O negócio flui, mais ou menos isso. Outra coisa que você sente quando está na zona é super atenção e concentração. Então, você vai ter super atenção e concentração.
Eu não sei se algum de vocês já tiveram a experiência de ter isso, mas enfim, isso é o que acontece mesmo e é uma coisa que eu desejo a todas as pessoas que queiram correr boi melhor, busquem isso, porque realmente ajuda demais na corrida. E, geralmente eu acho que as pessoas se divertem naquele momento, se divertem e têm satisfação. Se divertem e têm satisfação. Então, na verdade, tem várias coisas que a gente pode fazer que a gente falou hoje que pode gerar a gente entrar na zona, né? Se eu estou nessa voz interna, que eu estou cheio de dúvida, que às vezes pode ser experiências passadas, pode ser coisas que algumas pessoas vierem falar que me levaram a pensar dessa forma, ou não. Pode ser como eu interpreto, eu checo a situação, isso também é um fato que pode acontecer. Isso tudo pode interferir, pode dizer assim, como eu posso estar, como eu posso atuar, se eu posso chegar nessa zona onde eu sinto que eu estou no controle, eu tenho super autoconfiança. Eu libero meu corpo para fazer as coisas, eu vou fazer automático, sem esforço. Eu vou ter atenção, concentração para estar fazendo o que eu preciso fazer para, enfim, derrubar o boi. E eu vou estar lá não como algo que é ruim, que está me ameaçando, que é algo prazeroso, que eu estou me divertindo e tendo satisfação de estar fazendo aquilo, né? E aí é o seguinte, eu vou falar agora para vocês sobre a questão dos erros comuns que, vou dizer assim, acontece e é comum das pessoas fazerem quando elas estão nesse nível de nervosismo e tal, que estão lá para correr boi, e o cara luta contra isso. Luta contra ficar nervoso. E não é a forma ou a melhor forma da gente resolver isso. E isso lida para outras coisas. Quando eu estou lutando lá contra o nervosismo, isso geralmente vai me levar para ter interpretações erradas do que está realmente acontecendo. E aí o cara vai dizer, ah, eu tô com medo. Ou ele vai associar esse sentimento de nervosismo com medo. Ele vai associar com medo, com alguma ansiedade, ele vai associar isso com falta de habilidade dele. Então, eu começo a lutar contra, não. Se você vê que você está nervoso, a primeira coisa que você deveria fazer, na verdade, é você aceitar que você está nervoso, ok. Eu estou sentindo nervoso porque se eu quiser lutar contra e eu não primeiro ficar consciente e tomar alguma ação que me ajude, eu vou me levar para esse nível enfim, de interpretação da situação totalmente errada, que não é a situação realmente que eu tô, é uma situação, vou dizer assim, fictícia, que eu vou, enfim, eu vou criar, ou vou começar a associar as coisas erradas, que não é realmente essa questão de, de medo, de ansiedade ou falta de habilidade. Essa questão de falta de habilidade é uma coisa que é bem interessante porque, cara, dificilmente você vai estar. Você vai chegar num nível que você não precisa melhorar nenhuma habilidade. E o fato é que a gente, geralmente, muitas pessoas têm habilidade, lógico que vai ter vários níveis, mas a questão de habilidade, às vezes a gente sempre subestima, a gente dá um cheque de realidade muito menor, a gente
se subestima em determinadas situações. O cara tá muito nervoso, tem um oponente lá, um vaqueiro muito bom, e talvez está na categoria dele, e ele já começa a se intimidar por causa disso, e ele começa a achar que ele não tem a habilidade necessária e tal. E isso tudo é a forma que ele interpreta, ou ele luta contra, vamos dizer assim, o, o nervosismo. Então, é uma coisa que meio que tá nas suas mãos para você decidir o que fazer, ou enfim. Mas é uma questão mais de sua interpretação no geral. Então, tem outra coisa que é, é bem interessante essa aqui. Os apressados. Eu acho que não, talvez não aconteça muito isso vindo dos vaqueiros e etc. Mas, cara, eu vi até faixa preta, eu senti ou ouvi no olhar dele lá uma certa apreensão porque o esteiro estava atrasado. Então eu acho que ninguém faz as coisas bem quando você está na pressa, apressado para fazer as coisas. A chance que você esqueça ou não faça alguma coisa que você deveria fazer, talvez você já tenha algum ritual, alguma coisa que te ajude. Mas um erro comum é, às vezes eu não vejo muitos vaqueiros pecar nessa questão de apressado, talvez, pelo menos é a minha percepção, mas eu vejo muito que às vezes os esteiros geram essa apreensão ou pode assim, esse nervosismo talvez seja necessário. E às vezes eu entendo por quê, porque muitas vezes talvez o cara tá batendo pra muita gente, ou às vezes talvez o cara acha que é ruim estar fora do caminhão, não sei. Enfim, tem diversos fatores, mas eu acho que isso é uma coisa que geralmente acontece e gera pode assim, uma pressão, uma coisa desnecessária que a pessoa não precisaria estar. E aí, agora, o que é que a pessoa pode fazer, vamos dizer assim, para melhorar ou, enfim, chegar, quem sabe, né, talvez, a esse nível de zona e não ser tão afetado pelo nervosismo, por essas coisas mentais, você mesmo não ser o seu próprio inimigo, né? Você se auto-sabotar. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Eu acho que uma das coisas que é chave é você desenvolver uma rotina, uma base assim consistente, né? Uma rotina consistente eu vou colocar aqui pré-game ou pré-jogo, pré-game. E aí é o seguinte, o que seria essa rotina pré-game, né? Enfim, só esse fato aqui dá para mudar um vídeo inteiro, mas bora talvez tentar pensar por que essa pré-rotina, eu desenvolver isso vai me ajudar. Cara, quando você tem uma rotina pré-game, a chance são que você ou você vai conseguir entrar naquela zona que a gente escreveu, que é, bora dizer assim, o melhor estado mental para você competir. Então, a sua mente não vai ser um problema, você vai conseguir desenvolver de forma automática, você vai liberar seu corpo para fazer tudo que você faz. Então, uma das formas de eu conter, ou eu diminuir, ou eu, pode dizer assim, eu reagir melhor a, a uma competição aí, entrar numa pista de vaquejada, pode dizer assim, bem mais preparado. E, cara, isso é uma coisa que as pessoas às vezes falam, como é que a pessoa pode ter uma média na vaquejada se tem tantas variáveis? Uma das coisas que mais variam, ou pode variar mais rápido, é o seu estado mental. Então, como é que você vai chegar a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas, por exemplo? Se você, nas 6 vaquejadas, você não consegue
equilibrar vamos dizer assim, se colocar no melhor estado mental que você teria que estar para correr boi. Agora, se você desenvolve esse poder de entrar na zona, de você estar preparado realmente da melhor forma que você pode e desenvolver o que você sabe, correr como você corre em casa, a chance que você vai fazer, na verdade, mais de 2,6. Vai chegar ao 2,6, talvez você vá superar o 2,6. Porque eu já vi de perto pessoas na vaquejada mesmo com esse, assim, com esse poder que chegaram a ter resultado em poucas, assim, amostragens, coisas que pessoas que passam um ano correndo, que as pessoas falam que vaquejada a pessoa tem que ter sequência, etc. E mesmo que as pessoas não corram toda semana, mas durante o ano ela corre muito mais, as pessoas que correm por um período muito menor chegam a ter resultados muito maiores. Eu acredito que esses resultados muito maiores vêm desse poder mental, do cara se colocar num estado muito bom. Apesar de a falta de habilidade que a gente falou lá, né? A habilidade talvez não esteja lá, mas às vezes outras pessoas têm mais habilidade. E aí eu sei que muita gente vai dizer, mas é o cavalo. Cara, a maioria das vezes a outra pessoa tem cavalo até melhor, ou compatível, mas de uma semana para outra, cara, de uma hora para outra o seu estado mental pode mudar. E se você não sabe voltar, se você não tem esse poder de saber voltar e entrar na zona, aí sim que você vai ter problema. Como você vai correr boi, quantos bois você vai derrubar. E a verdade é que a vaquejada é uma equação meio que simples, né? Botou mais boi, equação, né? Matemática, mas botou mais boi, quanto mais boi, mais prêmio. Teve até uma coisa interessante que eu vou compartilhar um pouco aqui para vocês. Mas um aluno meu, acho que ele entendeu bem a mensagem lá e eu vi uma meta que para mim foi uma das metas mais interessantes que eu vi alguém colocar para ela dentro do esporte da vaquejada, etc. Que mais ou menos a meta do cara consiste em colocar 10 bois numa vaquejada. Eu achei isso super interessante. Vaquejada é isso. Quanto mais bois você botar, mais resultado você vai ter, né? Então se o cara botou uma meta dessa, cara, achei muito massa. E ele corre, por exemplo, no aspirante. Se ele 10 bois, ele bate 2 senhas, dá 2 rodadas com as 2 senhas. Eu achei uma meta muito legal. Imagine também se o cara bater uma senha, se ele tá com essa meta de botar 10 bois, ele bateu uma senha, 3 bois, talvez perdeu a outra, mas vai na disputa, bota 7 bois, com certeza esse cara vai ser o campeão. Então, desenvolver essa rotina consistente, mas assim, que para alguém vai te ajudar a ter esse poder mental de controlar ou lidar muito melhor nesse nível de situação de nervosismo. O nervosismo acontece com todo mundo, que eu vou dar até uma revisão geral para a gente ter uma ideia de tudo que a gente viu hoje. Então a gente viu que nervosismo e etc. vem de uma reação natural nossa ao estresse, que muitas vezes é que a gente imagina ou a gente percebe que isso é uma ameaça. Dificilmente a gente vai eliminar, isso é uma das coisas que acontece. Todo mundo vai ficar nervoso, mas como é que eu vou reagir quando eu sentir nervoso? Ou como é que eu vou competir, como é que eu vou correr o boi quando eu estiver nervoso? Tem várias formas que isso se manifesta no nosso corpo. Uma das grandes causas é o nosso diálogo interno, é a gente lá, a gente pensando ou falando com a gente mesmo, que gera, vamos dizer assim, medo, ansiedade e esse nível de ameaça. Por que é importante eu saber? Porque, principalmente na vaquejada, eu tenho que tomar decisões muito rápidas, eu preciso estar concentrado, é uma coisa que envolve não só a mim, envolve cavalo, outras pessoas, outros cavalos, 3 seres vivos, ou 5 seres vivos, pode dizer assim, que tem um boi também. E a chance são que, quando eu não estou num estado que eu tomo decisões muito rápidas, de uma forma muito boa, e eu não estou concentrado, eu aumento meu número de erros. Muito comum você ver os grandes erros que as pessoas têm nesse nível, que é o cara lutar quando o próprio nervosismo,
Na verdade, ele fica mais preocupado ainda. Pô, tô nervoso, tô suado, meu coração tá acelerado, tô sentindo aquele negócio no estômago e tal. Então, quando ele começa a lutar contra isso, eu não posso ficar nesse estado. Ou, por exemplo, às vezes ele idealiza que os faixas pretas, os heróis dele não ficam nisso. Mas as pessoas ficam nisso, isso é um fato. O problema é que elas sabem lidar nessa situação. E aí o cara começa a interpretar de uma forma muito errada isso. Então ele acha que isso é falta de habilidade, acha que esse nervosismo é um medo dele, é uma ansiedade. Outra coisa que acontece muito que gera mais nervosismo ainda, é as pessoas estarem fazendo as coisas muito apressadas, que algumas vezes talvez a origem não seja o próprio vaqueiro, mas às vezes seja até o companheiro que corre com ele, o esteira, por devido, às vezes o esteira bate para muita gente, ou não quer estar lá exposto ao sol, não sei, e enfim, vários fatores. E uma das grandes formas que você pode melhorar, pode desenvolver isso, melhorar esse nervosismo, é você desenvolver uma rotina pré-game super consistente que você faz e refaz e você, quando você, por exemplo, assim, vai correr um boi, todo boi que você vai correr, você consegue se pôr nesse estado de zona, foi uma coisa que a gente falou no vídeo. Por quê? Cara, a gente tem que estar bem preparado para todo boi, porque a vaquejada, o objetivo é derrubar o boi. Então, quanto mais boi eu derrubar, a chance são que eu vou estar mais na frente de todo mundo. Então é isso, mais um vídeo que eu acho que vai ajudar demais, principalmente dar uma perspectiva melhor sobre nervosismo ou o que é que eu posso fazer para eu estar me sentindo melhor, para correr mais boi, derrubar mais boi e chegar a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas.